Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Sal, podcast que você sabe que fala de liderança, empreendedorismo e de carreira. Uma edição especial agora na segunda temporada, edição Maceió. A gente sempre, vocês sabem, a gente passeia pelas capitais do Brasil, fizemos Curitiba, agora Maceió. Quem sabe a gente volta para Curitiba, aí já dando um spoiler aí para quem nos assiste e nos ouve. Hoje a gente tem, como sempre, uma convidada de destaque. É a Karina Oiticica, uma publicitária super especialista em marketing digital e personal branding, marca pessoal. Ela está à frente da agência digital Yellow Kite. A gente vai falar muito sobre a carreira dela, a história dela, histórias de empreendedorismo. E também quer passar aqui para agradecer o nosso apoiador, que é o Life Mix. Eu estou hoje de novo aqui degustando o meu chá de hibisco com fibras. Eu já estou viciado nesse negócio, estou na minha viagem, eu já trouxe um pacote só para degustar. Espero que você goste, viu, Karina? E é um prazer estar aqui nos estúdios Destravo, na Destravo Produções. Obrigado, viu, pessoal, pela recepção. Nosso amigo Arthur, que está aqui atrás das câmeras. Obrigado, Arthur. Um abraço a você, muito simpático. Aliás, todo mundo aqui. E vamos para mais uma conversa do nosso pod. Tudo bem, Karina? Prazer falar contigo, viu? O prazer é todo meu. Já tinha ouvido falar bastante de você e conhecê-lo presencialmente é uma honra estar aqui com vocês. Depois ainda vai ter Paulinho da Tracto, né? Então, assim, uma pessoa também que vocês vão aprender muito, que tem uma história inspiradora. Então, vamos para o bate-papo, que a gente tem muito o que conversar, né, Bora. Fábio? E aproveitando, assim, essa ponte quem fez foi um grande amigo nosso, que é o Diego Godoy, que também já participou do pod. Então, Diegão, um beijão para você aí em Curitiba. Obrigado sempre por tudo, viu? E a amizade é o que se leva da vida, como diz outro, né? Muito bem. Me fala uma coisa. Eu sou paulista. Todo mundo sabe, né? Pelo sotaque já dá para perceber. Primeira vez em Maceió. Quando a gente é paulista, a gente tem... E você viveu em São Paulo, a gente já vai falar também um pouco sobre isso. Em São Paulo tem uma clara diferença entre o paulistano e quem é do interior de São Paulo, né? Não só no sotaque, mas na maneira de fazer as coisas, às vezes até de lidar com a vida. Em Alagoas acontece a mesma coisa? Quer dizer, o maceioense ele é diferente do alagoano em algum aspecto? E uma segunda pergunta, o que o alagoano tem de diferente, por exemplo, dos demais nordestinos, vamos dizer assim? Tem características específicas? Olha, Fábio, eu acredito que tem. Acredito que cada canto tem um pouco ali a sua cultura, né? Que respira a essência do seu povo. Quando eu fui morar em São Paulo, eu notei algumas diferenças, não apenas de sotaque, não apenas de comida, de gírias, né? Que tem, a gente sempre... Mas alguns comportamentos. O paulistano... ele tem um foco em trabalho, assim, que é muito grande, que é uma característica de vocês e que ela também é muito positiva, mas eu também acredito que aqui a gente tem um equilíbrio maior, que hoje até as novas gerações estão buscando isso, a questão da qualidade de vida, o bem-estar. Acho que a praia ajuda a isso. Muita gente cria a cultura de que o nordestino é preguiçoso de forma alguma. O nordestino, ele é muito trabalhador. E eu até falo, né, é um desafio, acordar, ver a praia linda, maravilhosa e trabalhar. E se animar para trabalhar. E se animar para trabalhar. Então, a gente tem esse desafio diário, mas também contemplador. O paulistano, quando eu fui morar lá, eu percebi muito isso. Ele, desde muito cedo, ele já tem muito claro essa questão de trabalho, de networking. Aqui, muito cedo, a gente não tem essa cultura. E foi algo que me ajudou muito quando eu cheguei em São Paulo. Eu fui com 17 anos e eu sempre tive, assim... Eu sou muito privilegiada, porque com 15 anos eu já sabia que eu queria trabalhar com comunicação. Que é algo bem difícil. Você nova, saber a linha, o caminho que você quer seguir. Mas isso tem a ver com alguma coisa do teu ambiente de casa, da tua infância, alguma característica pessoal? Não. Minha mãe é economista, meu pai é agrônomo. Não, nada a ver. Mas a minha mãe, ela escolheu economia muito por conta do pai dela. E foi uma frustração na vida dela. E ela falava para mim muito claramente, escolha o que você quiser, mas arque com a liberdade e a responsabilidade da escolha que você for fazer. Então, eu me vi um mar de possibilidades, podendo escolher o que eu quisesse, mas também aquela responsabilidade. Como eu gostava de comunicação, eu já era uma pessoa que gostava de ver cases de marketing, olhar leão em Cannes, já era algo que assim, eu gostava, me motivava. Só que aqui não existia nem a faculdade, nem de publicidade, nem de marketing, nem de comunicação, não existia. Isso em 2002. E aí eu falei, meu pai sempre falava, tem que ir na melhor, vá procurar qual é a melhor e vá tentar fazer a melhor.
E aí eu fui para a SPM, que é uma faculdade que até hoje é uma referência muito grande, é uma faculdade muito nichada, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. E aí eu fui para lá, a princípio sozinha, fui morar só, mas depois algumas primas minhas foram morar para fazer outros cursos. Então, tinha uma prima que queria fazer Direito, foi estudar na PUC, e a gente morou junto por um tempo, e foi uma experiência muito boa. E quando eu falo que o paulistano ele tem esse foco grande no trabalho, eu percebi no primeiro dia. No meu primeiro dia de aula, eu lembro como hoje, tinha um professor chamado Joca, de semiótica, que ele foi o seguinte, a pergunta: diga o seu nome, a sua idade e o que você faz. Aí eu falei, meu Deus, eu faço faculdade. Eu sou estudante, como assim, o que eu acabei faço? de chegar, tinha Claro. 17 anos. E o pessoal já estava assim, eu sou a menor aprendiz na empresa tal, eu estagio com a minha tia, com meu tio, enfim, já estava, ou eu faço um trabalho social. Então, as pessoas já tinham ali uma atividade. E aquilo me incomodou muito, porque eu falei, eu vou falar o quê? Foi chegando a minha vez, Até porque eu imagino você chegando, por exemplo, na hora do almoço, né? Quem que vai almoçar comigo? Eu não posso ter que almoçar rápido, porque eu já tenho um estágio em tal lugar, já tenho que trabalhar em tal lugar. É muito assim, né? Muito. Isso a galera da faculdade tinha 17, 18, 20, mas todo mundo já fazia alguma coisa. E aí eu me coloquei para jogo na minha vez. Meu nome é Karina, eu vim de Maceió e eu tô procurando um estágio. Eu acabei de chegar, tô procurando um estágio. Então, esse ambiente te motiva a correr atrás antes do que se eu tivesse aqui, com certeza. Porque naquele momento, a minha turma, a galera que estudava, enfim, não estava já procurando começar a faculdade com estágio. Então, esse ambiente de São Paulo, de rapidez, de correria, de movimento. São Paulo é uma cidade que está sempre em movimento, você nunca está parado. Sim. Então, eu acho que é uma diferença contrastante com Maceió. E São Paulo te recebeu bem? Obviamente você estava com as tuas primas ali, né? E alguns contatos e tal. Mas, por exemplo, o paulista tem essa característica, mas você se sentiu abraçada ou é muito impessoal? Como é que é a visão tua em É relação diferente a isso? do nordestino. Diferente. O nordestino, chega uma pessoa, também é tudo novidade. Chega um paulista, eu lembro que tinha alguns na minha escola, é o paulista. São Paulo não, São Paulo recebe gente do mundo todo, o tempo todo, você é mais um que chegou ali. Então, na minha faculdade tinha muita gente de fora, muita gente do interior, muita gente do interior de Minas. Então, essa galera de fora se abraçava muito, porque não tinha família lá. Então, a gente estava o tempo todo estudando junto, vendo filme, porque tinha muito essa questão da faculdade de comunicação ter o repertório. Então, a galera de fora se abraçava muito. O paulistano, comparado com o maceiense, é muito mais frio. Se você chega aqui, a gente já quer dizer, olha, eu vou te levar em tal lugar, vou levar você para conhecer o Lopana, que é uma barraca de praia. É impressionante. Eu aqui já no Uber, já falo assim, nossa, é bem-vindo, é a tua primeira vez. Olha, espero que você goste muito. Quanto tempo você vai ficar? Já conheceu tal lugar? Já fez tal coisa? Olha, aqui é a igreja tal. Isso aqui... é nosso. É impressionante. Meu pai, às vezes, recebe uns amigos. Quando eu morava com ele dizia, Karina, eu prometi para emprestar seu carro para um amigo meu. Eu dizia, pai, eu vou ficar sem carro. E aí ele, não, mas é porque é meu amigo, muita gente boa, querida. Eu dizia, empresta o seu, né? Sim. Isso quando eu já estava trabalhando. Então, assim, a gente tem isso de querer servir, de querer ajudar. Isso é muito forte do nordestino de uma maneira geral. E o alagoano tem muito isso. A gente quer mostrar que Maceió é a cidade mais linda. A gente quer que você vá nos lugares certos. A gente quer que você saia daqui encantado. Então, isso é uma característica muito positiva nossa. E é a hospitalidade, né? E se você for ver, tanto os hotéis, os restaurantes, sempre vai ter um garçom querendo agradar, ou uma pessoa, um morador daqui querendo que você goste da nossa cidade e recomende. O paulistano, como ele está na pressa, ele está na correria, ele não tem nem tempo do tipo, vou levar você para almoçar. Tudo é longe, Sim. Tudo é um rolê muito grande. Tem mania de reclamar da grande. própria cidade, né? Não, aqui em São Paulo é difícil, aqui é mais complicado, é muito trânsito. Eu não vi uma pessoa com a qual eu interagi aqui que tenha reclamado daqui. Pelo contrário, obviamente todos os lugares têm suas questões positivas e negativas, mas todo mundo que eu conversei aqui, de certa forma, tem um orgulho e queria mostrar a cidade, mostrou que, por exemplo, as questões últimas que aconteceram, do ponto de vista, inclusive, ambiental, né? Que saíram muito fortes Sim. lá, inclusive saíram mais fortes do que originalmente, né? Sim. Ali para antes da pandemia e tudo mais. Tiveram um cuidado muito grande de passar uma imagem, não vou dizer positiva do que aconteceu, mas de que a cidade está se reorganizando, está tentando, vamos dizer assim, criar novos caminhos para ter viabilidade e tudo mais, etc. E tal. Então, fazer desse limão uma limonada, vamos dizer assim. Isso é muito proprietário do alagoano, muito. A gente tem muito orgulho de morar aqui. Eu morei quase 8 anos em São Paulo, então assim, eu amei, foi uma experiência maravilhosa, trabalhei, fiz faculdade, pós-graduação, trabalhei muito, mas eu sempre pensava, eu vou criar os meus filhos em Maceió.
Então, para mim, era assim, algo inquestionável, sabe? Meus filhos eu preciso criar em Maceió. Eu queria uma vida mais tranquila, porque eu via... O meu último trabalho foi a Nextel. E eu via muitas mães tendo uma vida, assim, muito complicada. Então, eu lembro, às vezes, a gente tá numa reunião... Ainda mais pré-pandemia. Essas coisas mudaram um pouco, mas, assim, era super complicado. Continua complicado para as mães. Né? Eu lembro, assim, reunião da gente tá todo mundo junto e, de repente, o telefone toca e uma gerente, uma diretora, de falar, gente, esqueci meu filho na creche, preciso ir correndo. E eu olhava e dizia, meu Deus, porque, tipo, ligaram da escola e disseram, vai fechar. E naquele furdunço, o pai não foi buscar, a mãe esqueceu. E eu dizia, minha gente, eu não quero ter essa vida, não. Então, eu queria ter a vida de Maceió, que é uma qualidade de vida melhor, eu acho, pelo menos do que eu tive em São Paulo. Então, a gente tem as coisas mais próximas, menos trânsito comparado a São Paulo. Já tem trânsito, Maceió já tem uma cidade que tem trânsito, mas comparado a São Paulo, as distâncias são maiores. Então, aqui tudo é muito mais perto. Então, da minha casa para o meu trabalho é 9 minutos. Que é um bairro histórico, que é em Jaraguá. Trabalho no Centro de Inovação, que é onde tem várias empresas, inclusive o Paulinho, que você vai entrevistar da Tracto, tem um escritório lá. HandTalk, que é uma startup alagoana de linguagem de sinais, que é referência. Então, tem várias empresas de tecnologia lá. E tudo é um pouco, comparado com São Paulo, é muito mais perto. E a gente tem essa questão da qualidade de vida mais forte. Então, eu lembro, e quando eu morava em São Paulo, o diretor, o gerente falou assim, vai não hoje para a faculdade que a gente vai esticar. E quando eu trabalhava em agência de publicidade, nem se fala. Pedir pizza e trabalhar até de noite era comum. Sim. Sabe? E o pessoal acha bacana, inclusive. Era muito comum, legal, divertido, mas você sozinha, sem filho, beleza. Era uma fase super boa, aprendia. É mais um programa. Adorava até, às vezes, quando o diretor dizia, Karina, fica aqui, me ajuda na apresentação que eu tenho para amanhã. Eu encarava aquilo de uma forma positiva. Tinha várias pessoas para chamar, ele pediu para eu ajudar. Então, eu gostava de ficar. Mas eu dizia, quando eu tiver meus filhos, eu não quero essa vida. Então, para mim, quando eu voltei para Maceió, era muito esse propósito. Quero casar e quero ter filho. Então, era algo que eu não abriria mão. E Maceió já tinha estrutura familiar, já conheciam um pouco mais das pessoas para montar algo meu. Então, acho que tinha esse facilitador da nossa cidade mesmo, né? Você acha que é coincidência o fato de eu ter marcado 2 bate-papos aqui em Maceió que, de alguma forma, flertam com tecnologia ou tem alguma coisa acontecendo no ambiente de Maceió em relação a isso? Olha, Recife teve muito forte essa questão, muito, né? Muito forte o Recife, um polo digital, de tecnologia. Maceió está começando, existe, se você tiver tempo, até conhecer o Centro de Inovação, que é onde eu trabalho, é um projeto novo, foi um projeto do governo, foi um projeto do Eduardo Seton, que foi um secretário de inovação no governo lá atrás, demorou, atrasou para entregar, entregou tem tipo 2, 3 anos, mas várias empresas estão ali. Então, como eu te falei, tem algumas empresas de tecnologia que são referência até mundiais. Então, está tendo um movimento de estimular essa inovação. Hoje, o secretário que cuida de lá é o Silvio Bulhões, ele tem muito essa veia. O Sebrae aqui tem uma frente forte de startup. Então, está sendo fomentado esse universo. Tem então, um ecossistema se criando. Mês que vem vai ter o Web Summit, né, que vai ser no Rio de Janeiro, que é um evento que é de Portugal, que está indo para o Rio. O Sebrae apoia as empresas de tecnologia para irem. Então, eu estou indo numa excursão junto com vários outros empresários. Então, existem iniciativas para fomentar esse ecossistema. Então, é um primeiro passo, né? Que é o apoio que geralmente as startups, principalmente novos modelos, elas demoram para monetizar. Então, se você não tem ali um apoio, o negócio morre, vira só uma ideia e não vai para virar uma diferença, impactar as pessoas, crescer, né? Agora, voltando para aquela Karina jovem adulta ali na SPM, que levantou a mão e falou assim, olha, estou à procura de um estágio. Como é que isso aconteceu, esse estágio? Como é que você se inseriu no mercado de trabalho de São Paulo? Alguém indicou? Você teve ajuda? Foi batendo nas portas? Como é que aconteceu? Eu fui me inscrevendo em tudo que aparecia de estágio, de trainee, de processo seletivo e comecei a trabalhar numa agência, que era uma agência, na época, era muito focada em marketing direto. Olha, marketing direto, olha só como as coisas mudam. Anunciando a idade, Sim, né? Não, mas pelo amor de Deus. Porque o marketing direto era um dos focos, né? Eu peguei a transição na própria agência. Eu comecei a trabalhar lá em 2003, mais ou menos, que foi quando eu cheguei em São Paulo. E a gente fazia malas diretas e programas de fidelidade. Então, atendia Claro, UOL, Mastercard, Banco Real, que na época era muito forte, o Banco Real Universitário. Sim. Então, eram contas grandes, mas nichado no marketing direto.
Então, não sei aí quem lembra de receber as malinhas diretas, as cadências. Hoje a gente faz isso no digital. O processo é parecido. Sim. A lógica, a estratégia. Primeiro eu mando essa, depois eu mando essa. Eu vou fazer aqui um relacionamento, eu vou fazer aqui uma nutrição. Vou dar aqui um benefício para esse cliente, que é um cliente VIP. Então, a gente fazia todos esses programas de relacionamento para essas marcas. E aí eu peguei na própria agência a transição para o digital. Então, eles começaram a criar áreas digitais, áreas de marketing de guerrilha. Então, o digital, a comunicação, ela vai se atualizando muito rápido. Apesar dos fundamentos serem muito parecidos, canais mudaram totalmente. E aí precisa ter muita adaptação. Na tua virada de chave pro digital, você já tinha empreendido ou não? Nessa agência que eu fiquei um bom tempo, eles começaram a criar áreas digitais. Aí de lá eu fui para a Nextel. E na Nextel eu já tive, a minha área chamava marketing interativo. Então, a gente já fazia... Naquela época, eu lembro da gente mandando mala direta para o cliente, já com QR Code de BlackBerry com realidade aumentada. Que legal. Então, era uma área... Que ano era isso, mais ou menos? 2008, eu Caramba. acho. Foi uma das primeiras a mandar. E era para você sentir o BlackBerry na mão, o tamanho, como seria... Então, a gente já começou a fazer muito esse digital, mas o que aconteceu? Quando eu decidi, né, que eu já namorava com o meu atual marido, ele morou em Ribeirão Preto, fazendo... Ele é daqui? Ele é daqui. Tá. Então, a gente já namorava essa época em São Paulo, ele em Ribeirão, eu em São Paulo, ônibus final de semana. Sim. E a gente queria voltar, né, já tinha os planos de voltar. E aí, quando eu voltei, eu falei... Tem um mundo digital que vai crescer absurdo, porque todo mundo vai precisar digital. Claro. As comunicações estão se transformando. Eu já via isso, já vivia isso. Quando eu cheguei aqui, foi aquele banho de água fria. Porque eu chegava para o empresário e falava, olha, tem uma ferramenta nova, você tem que ter o seu site, você tem que estar na rede social. E o empresário dizia, não, eu não preciso disso, Karina. Nunca precisei. Eu quero fazer carro de som, eu quero fazer jornal. Eu dizia, meu Deus... Eu não acredito que eu estudei tanto para fazer carro de som. O único carro de som que acho que permanece em São Paulo é o do Pamonha. Aqui tem alguns. Tem? Ainda tem. Na época política sempre fica um carro com um jingle passando. E eu disse, meu Deus, e agora? Porque eu fiz ali um business plan sem estudar o meu mercado, claro. Né? Na minha cabeça, eu estava pensando no empresário de São Paulo, que via muita relevância naquilo. Que já queria, então, nessa época da Nextel, a gente já tinha, a época era Facebook, era Twitter, então já tinha comunicação, as empresas já estavam lá dentro. Era um mercado mega competitivo já. Isso foi 2009, mais ou menos. Eu voltei em 2010, começo de 2010. E aí, eu falei, caramba, e agora? O empresário que eu batia na porta aqui, tiveram alguns que entendiam e queriam fazer, tipo hotelaria, que vendia... direto, que a pessoa não vai até a loja para comprar. Claro. Mas a maioria dos segmentos, concessionária, construtora, tudo ainda era muito físico. Era a mídia tradicional. Era a TV, era o rádio, era o jornal. Então, eu precisei dar um passo para trás. Então, a minha ideia de fazer algo totalmente digital, eu falei, não vou conseguir nesse momento. Aí, fui para o tradicional, fazendo também, quando a empresa entendia o digital, eu fazia os dois. Fazia uma degustação... Fazia a degustação, mostrava como funcionava. Naquela época, não tinha nem anúncios no Facebook. Logo, eu peguei isso também. Logo depois começaram realmente os anúncios. Verdade. Então, foi pouco depois que começaram a realmente você pagar para Facebook para você aparecer. Para o Google também. E aí eu fui conhecendo o cliente, me relacionando, porque eu fui embora com 17 e voltei com 25. Então, eu não conhecia os empresários daqui. Eu tinha que realmente ir lá, me apresentar, mostrar o que era, o que eu estava pensando, sozinha. O que eu acreditava. Eu batia na porta sozinha. E aí ia conversando. Aí tinha um que dizia, tá bom, vamos fazer. E é aquela história, né? Que você vai plantando, e as sementes vão florescendo. Criando e às vezes você pega um case legal. E aquele case traz uma visibilidade. E aí foi isso. Aí, somente em 2018 que eu parei de fazer 100% off. Foi quando eu falei, não, agora as pessoas entendem o digital, eu não preciso mais. A gente fazia marca, embalagem, identidade visual. Então, assim, o que aparecia foi meio que um planejamento errado, porque a ideia era fazer digital, não estudei o mercado, porque hoje eu falo muito isso, né? Você tem que entender muito bem quem é o teu cliente, o tal do mapa de empatia, né? O que o teu cliente vê, o que ele valoriza, quem influencia ele, quais são as dores, frustrações, os desejos dele. O meu cliente, naquela época, não tinha essa consciência, eu precisei educar esse mercado.
Então, a gente lá na agência faz muito, por exemplo, eventos. A gente faz muito evento. Na pandemia, a gente fez muitas lives, eventos. Agora, em janeiro, a gente fez um evento lá no Centro de Inovações, que é onde a gente está. Então, tipo, para 400 pessoas, trouxe a galera da RD Station, trouxe o Theo da Exact Sales, porque se antes eu tinha que falar que ele tem que estar no digital, agora o meu desafio é outro, é mostrar para ele que o digital não é só a rede social. Porque hoje o empresário já sabe da importância, já tem ali uma rede social, mas ele acha que o digital se resume àquilo. Quando você fala alguém, por exemplo, de marketing digital, acho que a primeira coisa que vem em mente para quem não é entendido do assunto é, de fato, rede social. E não é. Marketing digital tem muito além disso. Muitas camadas, exato. Então, assim, a gente mostra para o cliente isso. Aqui a rede social, você pode ter milhares de seguidores, você não sabe quem é. Se você quiser mandar uma mensagem personalizada, você não consegue. Então, como você vai fazer esse seu banco, que vai ser proprietário da sua empresa? Então, as pessoas que se interessam pela sua marca, as pessoas que já compram de você, ou aquelas que nunca compraram, mas querem baixar um e-book, assistir uma aula, que é o marketing de conteúdo, né? O inbound marketing é marketing que você vai atrair através de um bom conteúdo. O que a gente está fazendo aqui é uma estratégia de conteúdo. A gente está levando um conteúdo que vai fazer sentido para algumas pessoas, vai gerar valor para algumas pessoas, isso vai trazer valor para a sua marca pessoal, para a minha marca pessoal, para os nossos negócios. E as pessoas, quando elas vão ali indicar, comprar, elas, eita, tem a Karina, tem o Fábio, tem o Diego. Então, quando precisa, é a tal da reciprocidade, né? Então, você serve tanto aquela pessoa com conteúdo que em alguns momentos você vai fazer uma oferta ou não. Ela mesma vai levantar a mão e vai dizer, eita, eu estou precisando desse teu serviço. Quando você abriu a Yellow Kite, obviamente você teve esse desafio mercadológico, né? Você chegou, você falou do mapa da empatia. Estou chegando num lugar que eu supunha que se comportava de certa forma e, na verdade, ele está um pouco atrás, algumas casinhas para trás no tabuleiro. Então, tive que reajustar, né? Que é o que todo empreendedor tem que fazer o tempo inteiro por questões econômicas, por questões de mercado, de concorrência e tudo mais. E aí você fez essa adaptação. Agora sim, foi um desafio grande também você, por exemplo, criar equipe, fazer gestão de pessoas, porque assim, você vai para uma faculdade de comunicação, você aprende sobre comunicação, né? Você trabalha, obviamente, nos lugares, você passou por estágios, empresas grandes como Nextel, obviamente você viu esse movimento, foi provavelmente gestora de gente e tal, mas quando você abre teu próprio negócio, você acha que isso é um dos principais desafios para quem está abrindo o seu negócio, para quem está empreendendo? Quer dizer, montar uma equipe, encontrar talento, entender quem tem habilidades para cada atividade e como fazer isso funcionar como uma orquestra, vamos dizer assim. Isso foi complicado para você também? Muito, porque assim, eu acho que primeiro que toda faculdade deveria ensinar isso. Empreendedorismo, gestão de pessoas, porque... É como você falou, eu sei fazer um planejamento de comunicação quando eu saio da faculdade, mas fazer gestão de negócio e de pessoas a gente não aprende. Precificar. Deveria, mas a gente não aprende. Então, no começo foi muito lapada na cara, né? Assim, aprendendo, vendo. E com o tempo, a gente começou a ganhar alguns clientes, se posicionar para aumentar os nossos tickets, que isso lhe dá margem para investir em pessoas, né, boas, investir na parte de RH. A gente só começou a investir mesmo em RH na pandemia, que foi quando todo mundo surtou. Muita gente da equipe deu aquela surtada, porque trabalhando em home office, nosso volume de trabalho foi absurdo, porque todo mundo com projeto engavetado de digital, querendo botar no ar ao mesmo tempo. Claro, porque mudou a maneira de consumir, de interagir. Ao mesmo tempo. Então, trabalhamos muito e foi quando a gente falou, não, a gente precisa cuidar dessa área de pessoas. Então, a gente trouxe psicóloga para a equipe, para trabalhar gestão de recursos humanos, a gente chama de recursos heróicos. Recursos heróicos. Que hoje é a Anne lá na agência. Até recentemente, a gente, agora em janeiro, conquistou o selo GPTW. Que legal. Então, foi assim, foi uma escada da gente ir degrau a degrau e assim, não para, né? Eu, até quando a gente conquistou o GPTW, eu falei, temos muito orgulho do que conquistamos e temos muito a conquistar, muito a aprender. Então, a gente tem hoje gerações que pensam de forma diferente, que é um desafio para o gestor. Então, entender qual é o sonho de cada um, o que é reconhecimento para cada um. Porque tem gente que reconhecimento é um aumento salarial. Tem gente que um reconhecimento é você dar um troféu para ele e falar para todo mundo, é status. É você colocar ele para palestrar num evento grande que você faz. Então, entender qual é o sonho de cada um, qual a expectativa de cada um ali dentro. Por que ele escolheu estar ali e não estar, sei lá, fazendo freela, trabalhando em outro lugar. Então, esse entendimento de pessoas
é o que eu acho que é muito forte para uma empresa que quer crescer. É importantíssimo. Lá na agência a gente tem uma mandala da cultura. E a gente colocava no centro o cliente. Sempre falava, o cliente está no centro. O resultado do cliente é o nosso sucesso. A gente sempre falava muito isso. E a gente entendeu que não tinha como não colocar, a gente chama dos Yellovers, que é a galera da Yellow Kite. Yellovers. E aí a gente falou, se a gente colocar só o cliente no centro e não colocar os Yellovers, essa balança não vai funcionar. E aí a gente hoje, na nossa mandala, estão os dois, os clientes e os Yellovers. Porque a gente precisa trabalhar sempre o desenvolvimento pessoal e profissional deles. É nossa missão também. Ajudá-lo, às vezes até com orientação de carreira. Às vezes tem gente que chega na minha sala com um problema, me separei. A pessoa está péssima, como é que ela vai conseguir trabalhar? Então, Sim. assim, são problemas do pessoal que não adianta falar, separa o pessoal do profissional, a gente é um só. Impossível. Impossível, as mesmas emoções, os mesmos sentimentos. Então, esse trabalho também de perfil comportamental, eu até um ano e pouco atrás fiz o curso de perfil de analista comportamental. Qual você fez? Fiz da Febracis. Sim. E aí a gente comprou os créditos para usar a plataforma, para fazer o método CIS em toda a equipe. Fazer esse entendimento de pessoas, né? É muito importante para qualquer gestor. E é algo que a gente não estuda numa faculdade. Não. Né? Então, a gente precisa correr atrás, ler sobre isso, trazer pessoas. Eu acho que trazer boas empresas para estar junto. Então, vai fazer uma contratação ou vai fazer treinamento de equipe. Trazer parceiros que já entendem como funciona ali a gestão de pessoas para você colocar para a sua empresa crescer. Você falou um negócio super legal que me marcou, que é o seguinte: quando você vai abrir um negócio ou está entrando num mercado novo, a primeira coisa instintiva que qualquer um faz, qualquer empreendedor, é ser agressivo no preço. Que é que você precisava de cliente. Então, assim, você está voltando para Maceió, você quer vender uma ideia que ainda não cola naquele mercado. Então, tudo bem. O que cola naquele mercado? Ainda é o modelo antigo, é o marketing direto, são as ferramentas de outrora, vamos dizer assim, tudo bem. Qual o preço que essa turma pratica? Por que vão me comprar? Para eu abrir essas portas, eu preciso baixar preço. Mas para conseguir me manter baixando o preço, eu não consigo trazer equipe, eu não consigo investir em processos, em pessoas, etc. e tal. Você acha que o gerenciamento da percepção desse cliente em relação à tua qualidade, ao que você tem a oferecer, é o que acaba te validando para aumentar o ticket que você mencionou? Qual foi a tua estratégia na época? Foi essa? Então, na faculdade a gente estudou muito marketing, né? E no dia a dia, até trabalhando com as marcas que a gente trabalha, eu comecei a me apaixonar pelo branding. Porque às vezes eu fazia uma campanha de performance. Vou dar um exemplo. 2 construtoras, produtos diferentes, cada um no seu nicho. Essa construtora investindo pra caramba em performance e essa pouco. E essa vendendo muito mais rápido, com um preço muito maior. Aquilo me intrigava, porque em termos de comunicação, de curto prazo, eram estratégias semelhantes. Mas aí eu comecei a entender a força do branding. E por isso que eu me apaixonei. Porque aí você começa a entender que aquela marca construiu valor e significado para que ela valesse mais. Então, a gente começou a fazer isso também para a Yellow Kite. Então, como a gente pode se posicionar, fazendo iniciativas, atitudes, se diferenciando, criando relevância no mercado, para que eu seja percebida como boa. Porque isso serve para qualquer coisa, qualquer produto, qualquer serviço, qualquer empresa, qualquer profissional. Não adianta hoje você ter um currículo perfeito, incrível, você ser o melhor tecnicamente daquilo, mas o mercado não te perceber assim. Então, eu sempre falo, é melhor você ser percebido como melhor do que você ser de fato melhor. Isso gera muita frustração. Eu vejo muita gente reclamando, na minha área tem um cara que é metido a guru, que faz milhões, não sabe nada, vai falar da parte técnica. Não estou falando que a parte técnica não é importante, é importantíssima, mas eu acho que hoje ela é obrigatória. Então, a partir do momento que você tem a parte técnica, vá trabalhar a sua percepção. E isso é os fundamentos do branding, né? Sim. Como eu vou me diferenciar, como eu vou criar significado e relevância, como eu vou fazer associações da minha marca, como eu vou ali cavar oportunidades para ter mais visibilidade da minha marca, seja eu Karina ou seja empresa Yellow Kite. Eu tenho que ir cavando esses espaços para que as pessoas me percebam como uma referência e aí a gente paga mais. A gente faz isso o tempo todo. Eu, recentemente, fui no shopping com meu filho, comprar tênis para a escola, entrei na Centauro, cheguei lá, separei alguns, assim, filho, o que você acha? Aí eu peguei um da Puma, tal, era uns R$300, já achando caro, né? Claro. Aí ele, não, mãe, eu quero Nike. Aí eu falei, filho, Puma é uma marca super boa, claro. Tal. Ele fez, mãe, sabe aquele dinheirinho que eu ganhei da vovó no Natal? Eu pago a diferença, eu quero Nike. Olha só a percepção de marca para alguém, quantos anos ele tem?
10 anos. 10 anos. Aí eu falei, caramba, Gui. Aí eu, como estrategista de branding, comecei a conversar com ele e deixei ele comprar a marca dele. Mas eu falei, por que, filho, você quer pegar mais 100 e poucos reais do dinheirinho que a sua avó te deu para comprar a marca da Nike? Ele, mãe, porque Nike é dos campeões, é do Neymar, é do... Aí começou a falar um monte de jogador que eu nem sei, Cristiano Ronaldo, foi falando um monte de jogador. É a marca do campeão, mãe. Quem ganha usa Nike. Aí eu falei, tá certo, filho. Então, a mamãe vai pagar e quando chegar em casa, aquele dinheirinho eu vou pegar. Ele, tá certo. Cheguei em casa, peguei o dinheirinho e ele comprou a Nike. Então, se uma criança de 10 anos já tem a percepção que Nike é do vencedor, olha o poder que as marcas têm nas decisões de compra. Então, nós, como empresários, profissionais, a gente tem que estar o tempo todo pensando. Eu gosto de explicar a construção de marca de uma forma muito fácil para explicar para o meu cliente a importância dele investir na marca dele, seja marca pessoal ou marca corporativa. Imagina que você tem um banco, você abriu uma conta no banco. Cada ponto de contato positivo que você faz com o teu cliente, você faz um aporte. Então, positivo, você vai botando ali um dinheirinho. Negativo, você vai sacando aquele dinheirinho. Com o tempo, consistência, constância, atitude, posicionamento, dia a dia, você vai tentando fazer as suas experiências positivas, gerando aquelas percepções que são, a princípio, pequenas. Mas no longo prazo, aquilo vai gerando uns juros compostos que você vai gerando o valor da sua marca, vai sendo percebido da sua marca. Então, muitas vezes o empresário, ele é imediatista. Ele quer fazer a campanha de oferta promocional, porque realmente se faz uma campanha promocional de preço, oferta, você vende. Proporcionalmente só que faz isso, faz um pique e faz um vale. É insustentável. Então, você vai ter que estar o tempo todo só conseguindo aquele cliente interesseiro. Eu falo que cliente que vem pelo preço vai embora pelo preço. Isso é um fato. Então, se você quiser sempre estar vendendo pelo preço, margem baixa, é uma opção sua. Se você quer vender marca, você vai ter que sempre se diferenciando, sempre fazendo a ação mais emocional, pegando no sentimento daquele cliente. Meu filho, totalmente emocional. Ele não estava ali falando que o tênis era melhor ou pior. É a associação do significado na mente dele. Então, o empresário, ele tem que ver isso para o negócio dele e também que ele é uma grande inspiração para a empresa dele, porque ele é o líder, ele é quem inspira. Eu um dia estava conversando com uma pessoa e aí eu explicando que ela precisava trabalhar o posicionamento dela, porque ela é uma empresária, na rede social, nas comunicações, enfim. E aí eu falei assim para ela, mas a minha marca já trabalha, a minha empresa já estou trabalhando. Eu falei, tá, eu estou vendo que você tem um iPhone. Ela é. Eu falei, você segue a Apple? Ela falou, não. Mas se o Steve Jobs estivesse vivo, você seguiria? Ela, seguiria. Eu falei, a Disney, você segue a Disney? Sei que você gosta. Ela, não sigo. Se o Walt Disney estivesse vivo, você queria seguir o Walt Disney? Aí ela, me convenceu. Uhum. Então, é muito isso. A gente tem que trabalhar o nosso posicionamento, visibilidade, relevância da marca corporativa, mas também da nossa marca pessoal. Porque ela vai ajudar muito a influenciar a nossa empresa. A gente tem que ser o maior influenciador do nosso negócio, né? Sem dúvida. Falando em marca pessoal, aliás, uma aula aqui, né, pessoal? Falando em marca pessoal... Eu recebo nas mentorias, eu sei que você é mentora nesse sentido também, muita gente com inúmeros dramas, vamos dizer assim, de carreira, né? Pessoas com ótima formação. Eu, por exemplo, atuo muito na mentoria de carreira jurídica, como eu te contei aqui antes do nosso papo começar a ser filmado. E essas pessoas vêm com grandes dramas, como eu te disse, porque tem um currículo super diferenciado, mestrado, doutorado, estudaram fora, tem um ressentimento muito grande, como você disse, em relação a profissionais que estão aí super bem colocados no mercado, mas não tem, entre aspas, segundo eles, metade do preparo que eles têm. E, ao mesmo tempo, tem uma dualidade que é o seguinte, a gente está tendo um avanço tecnológico hoje, principalmente de inteligência artificial generativa, que do ponto de vista técnico das coisas, especificamente, por exemplo, numa área jurídica, que eu atuo muito, assim, tecnicamente vai ser imbatível qualquer inteligência artificial generativa daqui a pouco, né? Então, assim, o teu diferencial não vai ser o técnico, claramente. Só que você percebe o quão essas pessoas não só não estão preparadas para interagir com o mercado de uma forma diferente, não têm o entendimento das competências comportamentais e relacionais que elas precisam, de certa forma, colocar à mesa diante do cliente e do mercado. Não reforçam sua autoridade online, até porque, de novo, depois de pandemia e trabalho híbrido, assim, por exemplo, no meu escritório, muito poucos clientes vêm ao meu escritório.
A gente não vem, é tudo por vídeo. Quando eu trabalho, por exemplo, processo seletivo, as pessoas não querem mais atravessar a cidade de São Paulo, uma mulher se maquiar, se vestir, um homem botar um paletó, alguma coisa assim, para fazer um papo comigo. É tudo por vídeo. Mas as pessoas não perceberam que, de fato, as interações e a construção de carreira e da sua autoridade tem que ser online. E eu percebo também uma preguiça muito grande, ou um medo de julgamento das pessoas em relação ao que elas vão colocar lá. Porque todo mundo que olha, você fala assim, né? A gente tem aquela mania, principalmente gente da nossa época. Eu sou mais velho que você, acredito eu. Bom, claramente pela minha barba. Mas o fato é o seguinte, todo mundo da nossa geração, mais ou menos, tem uma percepção assim. Está apostando, não está trabalhando. Está sem trabalho, ou está sem serviço, como o pessoal fala lá. Né? Você lida com isso nas tuas mentorias também? Porque o pessoal realmente tem ainda uma resistência em se posicionar online e construir sua autoridade, que tem medo não só de julgamento, ou não entendeu que a carreira também vai por aí. No começo, a rede social ela era muito supérflua. Se você parar para lembrar como era o look do dia, era a foto da comida. Então, gerou... O Orkut, as comunidades... Gerou imagina, ali bobagem. um entendimento que rede social era de bobagem. Aí veio os profissionais e falou, opa, o cliente está aqui, eu vou estar aqui também. Porque a gente tem que estar onde a atenção do nosso cliente está. Então, você é um advogado, você está concorrendo com a Netflix, você está concorrendo com tudo, com o podcast, com o Google, com tudo. Então, por que hoje ele vai querer um advogado, vai querer, enfim, contratar uma agência de publicidade? Então, a gente está concorrendo o tempo todo com tudo. E hoje a tal da economia da atenção, ela é um rei. Por isso que tem empresas que até perdem a essência querendo chamar a atenção e às vezes é um tiro no pé. Então, esse cuidado, o brand, ele é de dentro para fora. A gente tem que entender muito bem essa questão da essência, do propósito, autoconhecimento, para entender o porquê eu estou fazendo aquilo. Então, muitas vezes eu falo em palestra, eu não queria estar aqui palestrando, mas eu entendo o porquê eu estou aqui e isso aqui vai me levar na Karina que eu quero daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Então, é um processo. Então, eu acho que a rede social ficou estigmatizada como um lugar de bobagem. Só que já mudou muito tempo isso. Não é novidade para ninguém que tem muitos profissionais de todas as áreas trazendo conteúdo, trazendo muito valor, ajudando várias pessoas, impactando positivamente dentro do digital. Aí essas pessoas que estão ali acomodadas na sua zona de conforto falam, eu não estudei 5, 6, 7, 8 anos para estar sendo blogueirinho. Essa é a percepção. E o mercado vai me achar de qualquer modo? Não vai, não. Só que não vai. Uma vez eu vi um comentário no Twitter que era bem assim, que mania insuportável de que todo profissional tem que ser agora um blogueiro. E isso traz essa percepção. Eu não quero ter que aprender essas novas habilidades, que são hoje até mais importantes do que a técnica, a forma como eu me posiciono, me vendo, me relaciono, conheço novas pessoas, mas é confortável ficar ali. Porque para a gente estar aqui com a câmera ligada, é desconfortável. A gente pode estar sendo julgado e vai ser. Eu até fiz uma postagem recentemente essa questão de ser julgado, porque um dia desse, um homem comentou num vídeo meu, nossa, com esse sotaque eu não consigo nem prestar atenção no que você fala. Mentira. Sério, eu Nós até estamos postei. em 2024. Eu até postei. E aí, assim, geralmente essas pessoas, elas não construíram nada, não fazem nada da vida, então elas ficam ali numa arena vendo quem está jogando. É muito fácil estar na arquibancada, Claro, vendo quem está ali jogando, claro, quem está se claro. colocando para jogo. Sim. Então, quando você tem esse seu entendimento do autoconhecimento, por que eu estou fazendo isso? É simples, eu preciso aprender. Comunicação é uma habilidade importante, eu preciso aprender. A gente vai começar péssimo, como tudo. Vai começar a andar de bicicleta, você vai começar caindo, vai começar ruim. Daqui a 1 ano você vai estar muito melhor, daqui a 2 muito melhor, daqui a 3 você está dando palestra e aquilo fica até confortável, porque o desconforto já passou, o momento de desconforto já passou. Então, eu percebo isso, que os profissionais hoje são muito acomodados. Foram ensinados há 20 anos atrás que eles precisavam fazer uma faculdade, ser bom naquilo e ponto. Hoje em dia não é mais assim. Se eu ficasse lá fazendo marketing direto, mandando mala direta na casa do povo, porque eu aprendi, foi meu primeiro estágio. Claro, você foi estaria meu primeiro... dirigindo uma Kombi aqui em Maceió com um megafone na mão. Pois é, então vendendo assim, algum serviço não tem ou opção. produto. Ou Sim. você... Eu até nem gosto da palavra adapta, porque uma vez eu fui numa palestra e o cara falou assim, o adaptado é sempre um cara que está atrasado, mas ele é atento, mas ele está atrasado. Então, a gente tem que estar correndo Porque atrás. é reativo. Você entendi. olhou e se adaptou. Então, você já está atrasado se você está se adaptando. Porque o bom mesmo é o cara que começou, percebeu isso,
percebeu que aqui é um local que eu posso fazer negócio, que eu posso ter clientes, e eu já vou começar a brincar com isso aqui, eu já vou testar. Então, é o cara que está formando o movimento. Ele não está sendo levado pelo movimento. Então, é mais ou menos isso. O adaptado é isso. Ele está percebendo, mas ele já está atrasado. Então, é estar tão atento a essas movimentações futuras do que está acontecendo. Então, por exemplo, agora está em Austin acontecendo aquele evento de tecnologia. Você não precisa estar lá, mas lê sobre aquilo, vê o que está em alta. E tem tanta gente fazendo curadoria, Tanta gente né? fazendo curadoria. Aí, mês que vem, o Web Summit aqui no Rio. Não quer estar lá? Não vai. Mas estuda quem está trazendo conteúdo sobre aquilo, vê quais são as tendências, porque hoje é muito mais fácil. A gente, às vezes, vê o que está super tendência lá nos Estados Unidos e fala, caramba, isso aqui vai chegar. Então, eu vou me antecipar. Ao invés de eu ser o adaptado, eu vou me antecipar aquele sinal que as movimentações já estão trazendo para mim e vou fazer um teste aqui. E o brasileiro já tem a coisa da criatividade Demais, no DNA, né? Ele demais. pode pegar essa coisa americana e temperar Exato. do jeito E brasileiro. tempero a gente tem, né? Sim, muito. O borogodó sem brasileiro. Sem dúvida, faz uma diferença O nordestino, gigantesca. então. Só que às vezes a gente usa a criatividade para muita... O meme, gente, o brasileiro é o rei do meme. Impressionante, né? Eu, às vezes, acontece um episódio, já tem 50 memes, eu falo, gente, como a gente Sim. é criativo. Sim. É usar isso para fazer negócio, para impactar positivamente o mundo, né? Claro, claro. Agora me fala uma coisa. Você trabalha com mentoria de marca pessoal. Obviamente você atende inúmeros profissionais, mas quando você olha, por exemplo, para a Yellow Kite, e se você fosse buscar alguém no mercado hoje, que competências esse profissional deveria ter para trabalhar contigo, por exemplo? Para o que você faz? O que você olha primeiro? Tá. Uma coisa que eu olho muito, pessoas que gostam de aprender. O tempo todo. Quer aprender, é curioso. Sabe? Que investigativo. Quero ir lá, quero ver como é que faz isso. Então, às vezes, essa pessoa, ela até ainda não sabe, mas ela vai saber. Se ela tem curiosidade, ela é motivada a estar sempre buscando aprender. É o eterno aprendiz, não tem como. Todos nós precisamos ser. E esse brilho no olho dele motivado a querer aprender coisas novas. Então, às vezes, recentemente teve um funcionário que a gente contratou, um colaborador, que ele falou, lá a gente é híbrido, a gente trabalha 3 dias presencial e 2 dias home office. E ele falou, Karina, eu quero ter contato com pessoas, porque eu estou numa empresa totalmente home office, eu não conheço ninguém, eu estou trancado dentro de casa, então eu quero conhecer pessoas, quero conhecer empresários, eu quero me movimentar. Então, isso eu também acho muito legal, porque essa geração é uma geração do home office, que é ótimo. Mas se você fica só no home office, sem fazer esses contatos, por isso que a gente ainda faz o tal do evento presencial, que tem uma energia diferente de fazer um evento online. Totalmente, totalmente. Acho que a construção do conhecimento, quando é presencial, é de um ganho absurdo versus o online. Eu, por exemplo, faço muita palestra, você faz também, obviamente. Quando você faz no online, você sabe que eu não gosto muito, assim, eu me sinto solto, me parece que eu estou falando para ninguém. Eu gosto de olhar no olho, de sentir as pessoas, de receber perguntas ali na hora e fazer uma troca, etc. Então, online, dar aula, a mesma coisa que eu dou aula assim, online, assim, faço, óbvio, mas não é um negócio que me agrada. Até porque com o que eu trabalho, com recrutamento, eu tenho uma exaustão de ficar conversando com gente por vídeo absurda. Hoje eu termino meu dia muito mais cansado e esgotado do que antigamente. Até porque a gente fala muito de qualidade de vida depois de pandemia. Eu não consigo mais levantar para fazer xixi, Karina, assim, porque assim, é uma reunião atrás da outra, uma entrevista atrás da outra. Então, quando você percebe, você fez muito mais coisa. Claro, você consegue ser mais produtivo, mas às vezes do ponto de vista da saúde é muito mais complicado. Da né? energia. Da energia. Deixa eu fazer uma pergunta. Na tua área, talvez diferente de outras, uma pessoa talvez, não vou dizer de qualquer idade, mas até um pouco mais sênior, ela pode entrar no empreendedorismo digital, né? Isso é uma via hoje possível para quem antigamente, por exemplo, está fora do mercado, quer empreender, a pessoa tinha que costurar para fora, desculpa a expressão, vender sanduíche de atum na praia, prestar algum tipo de serviço. Hoje, do ponto de vista digital, várias pessoas conseguem, de alguma forma, engatar uma veia empreendedora, né? E se colocar no mercado de alguma forma, vendendo um produto ou serviço. E a gente vive, não pode enganar, não diria nem no Brasil, né? Acho que no mundo como um todo, uma época de escassez, de crise econômica para várias pessoas, né? A realidade de muita gente mudou. A gente teve, por exemplo, do ambiente digital, inúmeros layoffs aí, Sim. e demissões de grandes players, etc. e tal. Para quem já está mais avançado, vamos dizer assim, no jogo da vida, lembra do jogo da vida? Do tabuleiro? Para quem está mais avançado, de que fontes essas pessoas podem beber? Conhecimento ou ideias ou maneiras de se fazer negócio do ponto de vista digital? Hoje eu vejo o mercado digital, ele ainda é jovem,
porque foi uma ferramenta recente. Então, na média, você vai para eventos de marketing digital, você vê ali um público relativamente novo, você não vê tantas pessoas com seus 65 anos ali, mas eu também vejo essas pessoas que têm essa característica da curiosidade. Então, eu tenho clientes de 60 e tantos anos que entendem muito de digital. Mas por quê? São curiosos, querem aprender. Eles podem não saber operacionalizar. E não é para saber mesmo. É isso, ele vai contratar um fornecedor para isso. Mas ele ter a visão digital, a estratégia digital, ele enxerga digitalmente. E ele estuda aquilo, ele gosta daquilo. Não tem como a gente começar algo sem querer estudar, sem querer ler, pesquisar quem já está nesses eventos, nesses ambientes. Então, assim, eu percebo já muitas pessoas que são mais velhas e elas têm, assim, eu acho que um diferencial enorme, porque já passaram por muita coisa, tem muita experiência de mercado, de acontecimento, que às vezes o jovem acontece uma coisa, acha que o mundo vai acabar, fala, não, calma. A própria pandemia, eu acho que foi muito isso, foi um evento assim completamente fora da curva, que precisou de uma inteligência emocional, que as pessoas mais velhas, com a maturidade, com o repertório, com as vivências, elas têm. Então, eu percebo isso em alguns clientes, que eles têm suas empresas, eles são mais sêniores, mas eles têm uma visão digital. Eles entendem a importância do digital. Então, eles começam a estudar sobre aquilo, a beber de fontes, a ler livros. E eles têm, assim, uma capacidade absurda de juntar essas vivências com esse conhecimento novo, que são essas novas tecnologias. Então, assim, ainda é um mercado de jovens, mas esses jovens já estão ficando ali, claro, né, na meia-idade. E eu vejo meu filho, eu falo, essa nova geração, se a gente não tiver curiosidade, coragem de fazer coisas, eles vão engolir a gente. A gente fica obsoleto e assim, cara, não tem conversa. Né? Teu filho não vai querer ter papo contigo. Porque assim, a diferença dessa turma, nós para os nossos pais, eu digo que a gente se diferenciava em PA. Os nossos filhos, para nós, é em PG. É progressão geométrica. Então, assim, cada dia é um desafio diferente. Não é, na nossa época era o quê? Gíria, né? Estilo musical, mas a mídia ainda era impressa, né? Eles têm acesso a muita hoje, coisa, muito, né? Muito. Agora, em compensação, até estava vendo uma matéria recentemente que o vocabulário da nova geração é muito baixo comparado com as gerações antigas. Por quê? Porque ele é menos. Então, a leitura é a única forma de você imaginar. Então, como é uma geração muito mais do YouTube, do videogame, das telas, da Alexa, é uma geração que lê menos, então ela tem acesso a menos palavras. E isso pode ser um problema grave para o mundo da inteligência artificial. Porque para você contar para uma máquina o que você quer, você tem que ter um vocabulário vasto. Você tem que ter um entendimento entre várias palavras. Então, essa importância da leitura é um desafio hoje, porque muitas crianças não querem ler. A gente está lendo menos. Muito menos, muito menos. Sabe que eu fiquei feliz? Porque assim, quando eu falei para meu filho que eu vinha para Maceió, o Gustavo, falei, Gu, o que você quer lá em Maceió? Porque ele adora futebol, tá na mesma idade do teu filho, então ele tem 9, vai fazer 10, só pensa em camisa de futebol, e não sei o quê, chuteira, aquilo tudo que você falou. Eu falei, filhão, o que você quer? Que eu trago camisa do CSA, do CRB, do Asa de Arapiraca, porque a gente adora provocar os palmeirenses, porque o Asa uma vez deu uma sapecada no Palmeiras, a gente é corintiano, etc. E tal. Ele falou assim, pai, até quero, mas assim, se você achar literatura de cordel, você traz para mim. Eu falei, nossa... Fiquei super feliz de ver isso. Então, assim, ontem à noite eu passei caçando aqui nas feirinhas literatura de cordel raiz para poder levar para ele. Eu fiquei super impressionado. Falei, olha que legal, né? Linda, pois é. É algo super cultural daqui, poética, fala muito de vida, né? Muito. Conta muito da história do Nordeste, acho que da cultura brasileira e tudo mais. Agora, falando de literatura, você bebe de que fonte? Você livro, o que você costuma ler, o que você costuma assistir? Até porque o pessoal que sempre vê a gente gosta dessas dicas, a gente põe para eles. Podcast é uma coisa que eu gosto muito, principalmente quem trânsito, né? Às vezes até lavando louça em casa, enfim, academia. Então, podcast eu acho que dá para... E desde podcasts que às vezes são com informação, outros contam ali aquelas histórias, aqueles podcasts que é quase que uma novela, Narrativas, né? Narrativas, então acho super interessante. Leitura também gosto. Então, assim, eu leio um pouco de tudo, mas como eu gosto muito dessa área de branding, é um tema que, assim, sempre que eu posso, eu gosto...
o bom da gente gostar do que a gente faz é isso, né? É o tal do Ikigai, né? A gente Sim, se diverte, sim. a gente se diverte lendo o que a gente trabalha. O que você está lendo de branding que você recomendaria para alguém que quer entrar nesse universo ou que curte esse universo assim como a gente? Ai, tem muitos livros. Um para começar que eu acho muito bom é o Comece pelo Porquê. Começa pelo Simon Sinek, sim, sim. Então eu acho ele muito bom, não só para comunicação de empresa, mas também para comunicação pessoal. A gente procurar ali o nosso propósito, entender o nosso porquê também, eu falo muito do nosso porquê. Então, eu falei aqui do Ikigai, né, que é o conceito japonês, que é de você encontrar o que você gosta, né, a sua paixão, o que você é bom fazendo, né, que naturalmente você tem ali um talento, uma potencialidade que Deus te deu, que é um dom seu, o que você é pago para fazer, olha que coisa boa, olha que rico, você vai ser pago para fazer uma coisa que você gosta. E algo que o mundo precisa. Então, esse, né, o conceito japonês do Ikigai, e o Comece pelo Porquê, ele traz muito isso, que é de você, na sua comunicação, da sua empresa ou pessoal, você entender muito bem qual é o seu propósito e contar isso para o mundo, porque as pessoas se motivam muito mais do que, eu vendo essa caneca. Não, quando eu dei o exemplo lá da Nike, a Nike, ela não vende sapato, ela vende superação, dedicação, vitórias, disciplina. Então, a gente entender o que a gente está no nosso dia vendendo para que aquela outra pessoa se conecte. Caramba, eu também vejo sentido e significado nisso que ela também busca. Então, eu acho que é um livro, assim, super fácil leitura, que abre bastante a cabeça. Porque... Muito legal, adorei. Você sabe que eu vivo minha vida um pouco, até do ponto de vista profissional, meio que sempre pautado ali pelo Golden Circle ali. Exatamente, é muito bom, é muito bom. Muito, ele é espetacular. E esse TED dele, que foi tão marcante, ele é de 2009. Olha como ele é relevante e sempre vai ser. Eu falo muito isso, que os fundamentos da comunicação não é a tendência de agora. Porque é muito comum. Qual é a tendência? Volta, lê livro da década de 90, de 80, de posicionamento, porque são fundamentos que se perduram. Quando a gente fala de diferenciação, quando a gente fala de relevância de marca, de relacionamento, reputação de marca, são conceitos antigos que valem até hoje. Um Golden Circle, ele é eterno. Pode ter alguma coisa que mude, claro, mas são detalhes. O exemplo que ele dá ali fica datado porque, de repente, era alguma coisa de Apple, etc. e tal, mas não interessa. Não interessa. Né? O fundamento é o mesmo. Marketing, o branding, eu acho que as pessoas hoje estão indo muito para a ferramenta, porque é o canal. O digital é o canal. Mas antes do canal, tem como você vai despertar a emoção, como você vai chamar a atenção, gerar o desejo. Então, as pessoas hoje estão muito mais preocupadas na ferramenta, no canal, do que em toda a base do marketing, da comunicação, que é esse despertamento de sentimento. Sim. Você sabe que assim, todo mundo me pergunta muito, né? Fábio, qual é a pós-graduação que você acha que eu tenho que fazer? Qual que é o mestrado que você tem que fazer? Eu falo assim, primeira coisa, você precisa se comunicar bem. O mundo pode ruir ao seu redor. Quem se comunicar bem sempre vai estar à frente, independente da faculdade que você for fazer, qual for o modelo de estudo lá na frente. E, obviamente, para isso, claro, profissionalmente, você tem que se desenvolver em línguas, né? Para poder se comunicar com outras culturas, etc. e tal. Apesar de que até tecnologicamente hoje você tem facilitadores, exatamente. Mas a comunicação é a base de tudo. Eu cresci com um pai que é professor de comunicação e ele sempre falou isso para mim, filho, independente do que você for aprender, saiba interagir com as pessoas, conversar com as pessoas, não tem vergonha de pedir para as pessoas. Na época eram indicações, né? Para onde eu tenho que ir, onde eu tenho que ir, porque eu andava de ônibus em São Paulo, etc. e tal. Mas assim, comunicação é tudo. Para sobreviver nesse mundo, a principal ferramenta é a comunicação. Sem dúvida. Além de uma coisa que eu adorei, que está no teu perfil do LinkedIn, que é uma frase do Voltaire. Eu vi aqui, que a criatividade é como barba, né? Aterá se deixá-la crescer. Eu adorei esse papo. E olha, queria te agradecer. Foi uma super aula que você deu aqui para a gente hoje. Bom, Fábio. Fico super feliz. Papo, um papo que eu pessoalmente adoro, que tem um impacto gigantesco na minha vida pessoal e profissional, mas ouvir de você, que é uma especialista, é sempre, vamos dizer assim, um banho, né? de reciclagem, de entender realmente o que está sendo feito hoje. Você, de fato, não é à toa que você é essa especialista que você é. Obrigado, viu? Obrigada pelo Prazer convite. te conhecer. Bem-vinda ao Café com Sal. Estou adorando aqui Maceió. Pena que eu vou ficar pouco tempo, mas também quando você estiver para São Paulo e quando eu voltar, vou encher tua paciência aqui. Você tem que vir com calma, porque não faltam lugares para você ir. Eu cheguei muito paulista dessa vez. Muito corrido. Muito corrido.
Você veio na vibe paulistana. Sim. Eu falei que a vibe alagoana, bota Sim. o chinelo, curtir o final de semana. Vou fazer isso. Tá prometido. Obrigado, viu, por tudo. Obrigada, eu que Pessoal, agradeço. imagina, obrigado você. Pessoal, obrigado mais uma vez pela atenção de vocês nesse mais um episódio do Café com Sal, na segunda temporada, que está começando, edição especial de Maceió. A gente foi premiado aí com a presença da Karina Oiticica, falando muito de marketing digital, de personal branding, marca pessoal. Então foi, obviamente, um papo muito bacana e super enriquecedor. Obrigado de novo pela atenção de vocês. A gente se vê tanto no Spotify quanto no YouTube e os cortes sempre, claro, no Instagram. Até a próxima. Um abração e tchau.